Olá, pessoal. Vamos com essa questão da FUVEST. Vamos ao enunciado. Em uma variedade de petúnia, as flores podem ser brancas, róseas ou roxas. Suponha que essas cores de flores resultem de pigmentos cuja síntese é determinada por genes com segregação independente que participam de uma mesma via metabólica, conforme esquematizado abaixo. Então, ele está falando de uma característica, que é a cor das flores, né, resultando aí de interação entre vários genes, né? Então, nesse caso, se trata de interação gênica, aliás, dois genes, né? A gente vê aqui que um gene vai ser responsável, né, pela produção da enzima 1, que vai transformar aqui a substância precursora, né, em produto 1, formando flores róseas, e o outro gene, no locus B, vai ser responsável pela produção da enzima 2, que vai converter aqui o pigmento rosa em roxo, né, produzindo flores roxas. Então, é um caso de interação gênica, porque uma outra coisa que ele deixa claro aqui é que é segregação independente. Segregação independente significa que se enquadra na segunda lei de Mendel, né? Então, significa que o gene que está nesse locus A, para essa enzima 1, está em um par de cromossomos homólogos, e o gene desse locus B, para a enzima 2, está em um outro par. Então, vai haver uma segregação independente, segundo a lei de Mendel. Apenas a presença de alelos dominantes em cada um dos dois loci determina enzimas ativas capazes de mediar as respectivas etapas de produção dos pigmentos. Então, ó, você precisa ter alelos dominantes para que haja a expressão da enzima 1 e para que haja a expressão da enzima 2. Então, aqui a gente pode usar, já que é locus A e locus B, você precisa de ao menos um azão para que haja a produção da enzima 1 e converta aqui o precursor em pigmento que vai conferir a cor rósea nas flores. E você precisa de pelo menos um Bzão aqui desse outro gene, né? Um alelo dominante para ter essa enzima 2. O que que ele pede? Ah, quais são os possíveis genótipos de uma planta que apresenta flores róseas? Então, olha só, para que a flor seja rósea, ela precisa ter ao menos um razão, né? Porque ela precisa desse alelo dominante para converter esse precursor aqui, presente nas flores brancas, nesse produto 1, que é o que confere essa cor aqui para as flores rosa. Então, olha só, você precisa de um azão, coloquei aqui, ó, para ter enzima 1 e para ter essa flor rósea. Então, quais são os possíveis genótipos aí? Já que você precisa pelo menos um azão, pode ser azão, azão, Bzinho, Bzinho, ou azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Ah, não pode ter o B dominante para ser rosa? Não, porque se tiver o B dominante, você vai produzir a enzima 2 e com essa enzima 2, o produto 1, que confere a cor rósea para essas flores, vai ser convertido em produto 2, e em vez de róseas, elas terão a cor roxa. Então, para ser rósea, precisa ser inteiramente recessivo para o B, não pode ter um dominante, senão vira roxa, por isso Bzinho, Bzinho. Só que em relação aqui ao A, tanto faz se for homozigoto dominante ou heterozigoto, basta um azão para que seja rósea. Então, por isso que os dois genótipos possíveis são esses daqui, tá? Azão, azão, Bzinho, Bzinho, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. B. Quais são as proporções genotípica e fenotípica esperadas entre os descendentes do cruzamento de plantas com genótipos azão, azinho, Bzão, Bzinho? Com azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou seja, uma dupla heterozigota com uma inteiramente recessiva. Então, para isso, a gente tem que tirar os gametas, né, e fazer o cruzamento. Podemos usar aqui o quadro de Pinê, como eu usei. Aqui, como se trata de um híbrido, ou também chamado de duplo heterozigoto, a gente sabe que nós teremos quatro tipos diferentes de gametas, já que se trata de uma segregação independente, que ele colocou aqui no começo. Então, a gente faz aquela distributiva. A gente sabe que na hora da meiose, quando esse azão se separar do azinho, esse azão pode calhar de ir junto com um bezão ou de ir com um bezinho. Então, coloquei aqui, ó, azão, bezão, azão, bezinho. E esse azinho, que vai se separar do azão, ele pode calhar de ir com o bezão ou de ir com o bezinho, tá? Então, aqui estão os quatro tipos possíveis de gametas para esse duplo heterozigoto. E o que é inteiramente homozigoto recessivo sempre facilita a nossa vida, porque nesse caso só tem um único tipo de gameta, que é azinho, bezinho. Não tem como ser outra coisa a não ser azinho, bezinho. Então, coloquei aqui azinho, bezinho e fui fazendo o cruzamento, já que aqui ele quer as proporções genotípica e fenotípica esperadas desse cruzamento. Então, azão, azinho, bezão, bezinho, um duplo heterozigoto. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho.
e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Você vê que não tem nenhum igual. Então, a proporção genotípica é de 1, tá? Igual, é a mesma, né? Seria um quarto de cada, 25% de cada, você poderia colocar também, tá? Ou simplesmente né? As mesmas proporções para cada genótipo. Em relação ao fenótipo, você vai analisar aqui, aproveitando o esquema, para ver, né? Se tem dois alelos ativos aqui, um do gene A e um para o gene B, a gente sabe que vai ser roxa, porque para ser roxa tem que ter enzima 1 e tem que ter enzima 2. Então, se tem ao menos um azão e um bezão, vai ser roxa. Será que tem mais algum genótipo aqui com azão bezão? Não tem. Então, você vai ter uma única roxa, que é esse primeiro genótipo aqui, porque ele tem um alelo dominante que garante a enzima 1 e tem o alelo dominante do gene B que garante a enzima 2. Então, uma roxa. Essa segunda aqui de baixo, como ela tem um azão, a gente sabe que vai ser convertido em rósea. Mas como ela não tem nenhum B ativo, ó, é Bzinho, Bzinho, então não vai ter como transformar esse róseo em roxo. Então, esse segundo genótipo aqui é para o fenótipo roxo. Olha só, aqui, perdão, rósea, né? Porque para ser roxo teria que ter um Bzão. Estava achando que tinha errado aqui, perdão. Então, como tem um azão, ela vai ser convertida aqui em rosa, mas como não tem um besão, não vai ser convertida em roxo. Então, uma rosa. Essa aqui de baixo, gente, como ela não tem nenhum azão, não tendo a enzima 1, não importa que ela tenha o Bzão aqui para a enzima 2, porque para você ter enzima 2, você precisa ter o produto 1. E esse produto 1 é resultado da transformação mediada por essa enzima 1. Tá dando para entender, ó? Não adianta ter um besão aqui se você não vai ter o produto 1, que é o precursor. Então, o simples fato de ser azinho azinho já vai fazer com que ela seja branca, porque azinho azinho não vai ter enzima 1. Não tendo enzima 1, o precursor aqui não vai ser transformado nesse produto 1. E sem produto 1, ainda que você tenha enzima 2, porque tem um besão aqui, não vai adiantar, porque você não tem o produto 1, tá? Então, como é uma linha metabólica, né, uma via metabólica, o seguinte depende do anterior. Então, esses dois últimos aqui, o fato deles serem azinho azinho, que é a primeira enzima aqui da via metabólica, já vai garantir que as duas sejam brancas, ainda que nesse penúltimo genótipo haja um besão. Então, a proporção fenotípica 2, né? Ou para ficar melhor aí, você pode colocar do maior para o menor, 2, 1, sendo esse 2 representando quem? As brânquias, que também poderia ser aí, né? 2 quartos, que é o mesmo que 1/2, que é o mesmo que 50%, e uma de cada dessas outras aqui, uma roxa e uma rosa. Um quarto, né, de cada, então seria 25% desse, 25% desse, 50% desse, caso você quisesse colocar em porcentagem, tá? Se quisesse colocar em fração, um quarto de roxa, um quarto de rosa, e aqui, como são 2 quartos, é o mesmo que 1/2 de brancas, a metade brancas, tá? Então, essa aqui é a B. Faz o cruzamento, tiragem de gametas, quadro de Pinet, coloca lá as proporções genotípicas, e aí, com base aqui na via metabólica, você vai vendo quais são as cores referentes a cada um desses genótipos. E por fim, a C, qual é a proporção fenotípica esperada do cruzamento de indivíduos heterozigóticos para os dois loci? Então, quando você tem os dois duplo heterozigotos, você vai ter esses 4 tipos de gametas dos dois parentais. Então, dá um pouquinho mais de trabalho ao colocar em um quadro de Pinet. Então, aqui, fazendo todo esse cruzamento, né, desses 4 gametas em cima, 4 gametas ao lado, ele quer saber a proporção fenotípica. Então, aqui, gente, é uma proporção fenotípica típica daqueles casos de epistasia recessiva, tá? Acaba sendo uma epistasia, porque quando você tem dois azinhos, né, aqui da enzima 1, não vai permitir com que nada mais se expresse, ainda que você tenha o besão aqui, não vai adiantar, né? Então, acaba funcionando isso daqui como uma epistasia recessiva, essa interação. Então, nesse caso, você tem uma proporção típica de quando se trata do cruzamento de dois duplos heterozigotos, né, ou de híbridos, que é o que ele fala aqui na C, que é essa proporção 9:3:4, na qual a gente sabe que 9 aqui são entre 16 possibilidades, porque lembra que são 4 gametas daqui, 4 gametas de lá, isso confere 16 possibilidades.
Então, você tem 9 sobre 16 de ter ao menos um alelo dominante de um e um alelo dominante de outro, sendo roxo. A gente viu que quando tem um dominante de um gene e um dominante do outro, basta para que seja roxo. Quando você tem um dominante do A e é inteiramente recessivo para o B, você sabe que vai ser róseo. Porque olha só, você vai ter enzima 1, vai transformar em róseo, mas não vai ter a enzima 2, porque é Bzinho, Bzinho. Então, roxo, 3 sobre 16 de roxo. E esse 4 aqui sobre 16 são dos brancos, que basta ser azinho, azinho, independente do que vem depois, se é Bzão, se é Bzão, 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 Bzinho, 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 não importa, tá? Porque basta ser azinho, azinho, para que não tendo a enzima 1, ainda que você tenha a enzima 2, você não vai ter produto 1, então você vai ter o branco, tá? Então, isso é uma proporção típica de epistasia recessiva. Em via metabólica, nesse caso aqui, a ausência da enzima 1, por conta de não ter ali um alelo dominante para esse GNA, vai impedir a pigmentação, independente de você ter a presença da enzima 2 ou não, tá? Então, por isso que acaba sendo um resultado aqui da proporção. É muito importante a gente ir memorizando essas proporções típicas de cruzamento de dois duplo heterozigotos, porque quando eles pedem isso daqui, se a gente tem noção do tipo de interação que é, se envolve uma epistasia dominante, uma epistasia recessiva, a gente já saber isso aqui de cabeça nos poupa muito trabalho. Olha só, já ia poupar de todo esse cruzamento. Mas se eu ainda não internalizei, ainda não sei isso daqui, eu posso simplesmente fazer o cruzamento, tá? Vai me dar um pouquinho mais de trabalho, vai demandar um pouco mais de tempo, mas eu posso fazer que vai dar certo. Então, olha só. Azão, azão, bezão, bezão. Azão, azão, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezão. E assim sucessivamente. Fui fazendo aquele jogo de batalha naval aqui, né? E aí, o que que você precisa ver? Quem vai ser roxo? Quem tem ao menos um azão e um bezão. Que a gente sabe que vão ser 9 dentro desses 16, ó. Aqui tem azão, bezão. Aqui tem azão, bezão, aqui também tem, aqui também tem. Então, a grande maioria, aqui, você vai contando da 9. Quantos tem um azão, mas é bezinho, bezinho? Ao menos um azão. Então, vamos olhar aqui para quem é bezinho, bezinho, que fica mais fácil, ó. Tem um azão, bezinho, bezinho. É, tem um azão, bezinho, bezinho. Dois. E aqui, ó, tem um azão, bezinho, bezinho, três. E por fim, quem é azinho, azinho, não importa o que vem depois. Se é azinho, azinho, vai ser branco, que são esses quatro últimos aqui, né? Que vai dando o resultado desses dois gametas que tem azinho, com esses dois gametas que tem azinho. Então, ficam esses quatro últimos de baixo aqui. Todos eles, independente de ter besão, de não ter besão, o fato de ser azinho, azinho e não ter enzima 1 já garante com que sejam brancos, tá? Então, gente, eu digo e repito, não canso de repetir, genética, façam exercícios, façam muitos exercícios, vão internalizando proporções típicas que te poupam de fazer cruzamentos e coisas que te demandam tempo, conforme você já vai internalizando, tá? Então, gravem isso. Quando se trata de epistasia recessiva, e essa interação gênica acaba sendo assim, já que ao ter um azinho azinho aqui para enzima 1, você já não vai ter deposição de pigmento, independente de ter enzima 2 ou não. Então, nesse caso, você já sabe que existe uma proporção típica do cruzamento entre dois heterozigotos, que é essa daqui de 9, 3, 4, 9, quem tem um alelo dominante de cada gene. 3, quem tem um alelo dominante daquela primeira enzima e é recessivo para outra. E 4, de quem é duplamente recessivo para aquela primeira enzima e que, portanto, não vai ter o produto, ainda que haja a outra enzima da via metabólica, tá? Então, na dúvida, ainda não sabe isso daqui, tira os gametas, faz e vai vendo aqui quais serão os fenótipos. Só vai te dar um pouquinho mais de trabalho, certo? Eu espero que tenha ajudado. Até a próxima.